Trajetória emocionante do Flamengo na Copa do Brasil 2024. Olá, pessoal! Hoje vamos reviver a emocionante trajetória do Flamengo rumo ao seu quinto título da Copa do Brasil, conquistado de forma inesquecível em 2024. Uma jornada cheia de emoção, superações e, claro, muito orgulho rubro-negro. Se você é flamenguista ou fã de futebol, já se prepara, porque o que vem por aí vai mexer com as suas emoções. Vamos nessa? O mais querido entrou na Copa do Brasil na terceira fase, já que disputou a Libertadores da América. Sob o comando de Tite, o Flamengo enfrentou o Amazonas Futebol Clube, primeiro em Manaus e depois no Maracanã. Em Manaus, a partida teve um início aberto, com o Amazonas escapando duas vezes pelo lado esquerdo. As finalizações, contudo, não levaram perigo ao gol de Matheus Cunha. O Flamengo respondeu com De La Cruz, de fora da área, e Vina, que recebeu ótimo passe do uruguaio, mas chutou por cima da meta de Edson Marden. A solução veio pelo lado esquerdo. Em tabelinha com Bruno Henrique, Vina chegou em velocidade à linha de fundo e cruzou na cabeça de Pedro. Livre, o camisa 9 fez 1-0 de cabeça, aos 20. Apesar do triunfo, a torcida rubro-negra não ficou satisfeita com o desempenho e vaiou o time de Tite diversas vezes no segundo tempo, além de xingar o técnico. O Amazonas disputava a Série B pela primeira vez em sua curta história. No jogo no Rio de Janeiro, o Flamengo teve atuação pobre do início ao fim, enquanto o Amazonas mostrou organização e pouco sofreu. No jogo no Rio de Janeiro, o Flamengo teve atuação pobre do início ao fim, enquanto o Amazonas mostrou organização e pouco sofreu. No jogo no Rio de Janeiro, o Flamengo teve atuação pobre do início ao fim, enquanto o Amazonas mostrou organização e pouco sofreu. O gol da partida saiu no primeiro tempo. Depois de uma bonita combinação entre Vina e Bruno Henrique, Pedro cabeceou e fez o gol. Foram 12 finalizações do Flamengo contra 4 do Amazonas. No primeiro jogo das oitavas, o rubro-negro enfrentou o Palmeiras, em uma série de jogos que aumentariam ainda mais a tensão entre as equipes. Dominante no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e foi decidir a vaga no Allianz Parque com uma boa vantagem. Os 2 gols da partida saíram no segundo tempo, marcados por Pedro e Luiz Araújo, aos 11 e 27 minutos, respectivamente. Com o resultado, o Flamengo poderia perder por até um gol de diferença em São Paulo, que estaria classificado às quartas de final. No jogo de volta, no entanto, o Verdão reagiu. O Palmeiras venceu o rubro-negro por 1-0, com gol de Vitor Reis no primeiro tempo, pressionou, quase conseguiu levar a decisão para os pênaltis, mas foi eliminado. Dessa vez, a história do jogo se inverteu. Se na vitória por 2-0 no Maracanã o Flamengo foi soberano na partida, no Allianz o Verdão dominou, ditou o ritmo do jogo e ficou por detalhes de conseguir um placar melhor. A atuação do Flamengo, assim como foi a do time paulista no jogo de ida, foi apática e quase custou a classificação. Mengão nas quartas de final. O Flamengo enfrentou o Bahia nas quartas da Copa do Brasil, reencontrando o treinador Rogério Ceni. Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo saiu com a vantagem. Gol do triunfo rubro-negro foi marcado por Bruno Henrique, aos 5 minutos do segundo tempo, desviando de cabeça escanteio cobrado por De La Cruz. Marcos Felipe, goleiro do Bahia, falhou no lance. Pelo jogo de volta com mais de 65 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo venceu outra vez o Bahia, gol de Arrascaeta em lance de Bruno Henrique, no início da segunda etapa, e chegou a mais uma semifinal da Copa do Brasil. São 17 participações nas semis na competição criada em 1989, novo recorde. O Grêmio tem 16 semifinais. Semifinal. Após a demissão de Tite, Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo com a missão de levar o time a mais uma final de Copa do Brasil. O time é um dos maiores rivais, o Corinthians. O Flamengo superou o Corinthians por 1-0 no primeiro confronto no Maracanã e saiu em vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil. Alex Sandro marcou o gol do rubro-negro. O jogo da volta começou antes da bola rolar.
Os times discordaram e brigaram na justiça por causa da data da partida por causa da data FIFA. O rubro-negro foi bombardeado principalmente por Yuri Alberto, que travou um duelo espetacular com o goleiro Rossi no segundo tempo. O rubro-negro foi bombardeado principalmente por Yuri Alberto, que travou um duelo espetacular com o goleiro Rossi no segundo tempo. O rubro-negro foi bombardeado principalmente por Yuri Alberto, que travou um duelo espetacular com o goleiro Rossi no segundo tempo. Na base do 4-5-0 e sem atacantes de ofício, o clube carioca conseguiu segurar o placar zerado até o apito final e silenciou o estádio em Itaquera. Voltando à final da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido, foi campeão em 2022 e vice em 2023. Na grande decisão, o Fla, que é o maior finalista da história da Copa do Brasil 10 vezes, enfrentou o Atlético Mineiro. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-1 no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. No duelo, Arrascaeta marcou e Gabigol balançou as redes 2 vezes para o rubro-negro, enquanto Allan Kardec descontou para o Galo. No jogo de volta, com um golaço de Gonzalo Plata, o Flamengo voltou a derrotar o Atlético Mineiro, na Arena MRV em Belo Horizonte, desta vez por 1-0, e conquistou a Copa do Brasil pela 5ª vez na sua história. O atacante equatoriano recebeu o lançamento de Bruno Henrique, deu um drible desconcertante em Saravia e aos 37 do segundo tempo, mandou de cavadinha para liquidar a fatura e cavar seu nome na história do Flamengo. E assim o Flamengo escreveu mais uma página dourada na sua história. Uma campanha de altos e baixos, de superações, mas no final, a taça veio para a Gávea. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024, e a nação rubro-negra pode comemorar mais uma conquista inesquecível.